Ah, esqueci de dar o remédio da Sofia. Droga. Agora eu vou esquecer de noite. Ah, tem um bebê aqui. Tava procurando essa mocinha. Oi, Patinha. Bem-vinda. Esqueci de mandar o comprovante. Ô, poioquinha. Deixa eu achar. Uhul, like 1. Obrigada, Paty. Perdi meu café. Eu não devia nem tomar café essas horas, mas gosto de viver perigosamente. E hoje vamos de bambolinas. Eu tava fazendo esse daqui, mas eu não tenho certeza se eu gosto desse cabelo. Eu achei que as argolas ficaram um pouquinho grandes. Claro que tem que fazer mais, né? Tentando pensar nele. Tomei agora também. Talvez seja a cor que eu esteja implicando. Não sei se eu gostei desse aqui. Vou pensar mais um pouquinho. Eu acho que o cabelo de menina é legal. Agora, de menino, não sei se eu gostei. Mas eu já vi um monte de menino com cabelo assim. E fica tão bonitinho quando eles são pequenininhos. Esse cabelinho de argolinha, assim. Vou pensar. Tá aqui do meu ladinho. Vou pensar mais um pouquinho. Depois eu pergunto para os universitários. Vou esbanjar na live. Oh! M.O. Minha namorada Alice ama amigurumi. Ela faz crochê. Que legal! Seja bem-vinda. Ela tem canal, M.O.? Ela está doente da barriga. Deus abençoe ela. Deus abençoe ela. Que ela melhore. Que fique boa logo. Bom, então eu vou fazer esse aqui. Eu já tô quase me arrependendo de estar fazendo esse nessa cor. Devia fazer esse pro menino. E aquela argola pra menina. Acho que teria ficado melhor. Ah, é verdade, mas aquele ali é um anjo. Mas enfim, eu não consigo botar rosa pra menino assim.
Não sou dessa época. Não que eu acho que menino não possa usar rosa, mas só não sei. Não gosto muito. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é a mesma técnica do pelinho da ovelha. Opa, peraí que eu fiz errado aqui. Faz uma manta. Ela faz em... Ah, fez uma manta e uma saia. Que legal. Ela faz moda vestuário. Muito legal. Pelo tanto de amigurumi que eu tenho vendido e o tanto que o YouTube tem me rendido, eu também faço por hobby. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu também não me dedico o tanto que eu deveria para vender minhas peças, tá? Eu queria vender minhas peças assim pela cidade, sabe? Eu não queria ter que mandar pelo correio. Sei porque me incomoda um pouco mandar o endereço. Aqui. A Benfoiol. Oi, Laine, bem-vinda. Nádia, querida, boa noite, seja bem-vinda. A Nádia, você falou que fez uma blusa com uma regata, né? Com ponto ondas. Essa receita, o gráfico que eu peguei era de uma receita de uma blusa, uma camiseta. Nesse ponto. Eu fiquei pensando, difícil de adaptar, né? Quer dizer, não é difícil, é que tem que ficar cortando alguns pedaços. Mas eu adoro esse ponto. Nossa, como eu gosto desse ponto. Adoro esse padrão. Aqui, quer ver? Eu fiz bem pequenininha essa peça, até porque eu tava com medo que a minha linha não desse para fazer uma peça grande. E porque eu não gosto muito de peça colorida. Mas eu gostei demais dessa peça. Gostei muito, muito mesmo. Eu trocaria, se eu fosse fazer uma peça maior, essa cor aqui. Eu não gosto dessa cor. Esse rosa médio. Mas eu colocaria essa, colocaria o rosa clarinho e colocaria um branco ou um cru junto. Ou um rosa bem escuro. Mas daí se eu colocar um rosa escuro, já tem que tirar isso daqui. Faria alguma coisa assim. E daí faria a peça maior, né? Isso aqui é só uma toalhinha de descansinho. Foi mais para passar o gráfico no vídeo mesmo. Mas eu quero ver, comprar algumas cores, vou ver com a minha menina. E quero fazer uma colorida assim, não assim, a cada carreira mudar de cor. A cada 2 ou 3 carreiras mudar de cor. Se bem que assim fica lindo também, né? Mas enfim. E quero fazer para minha menina. Procura alguém com lojinha, faz proposta.
Ana Linha Encanto. Ponto lindo, sim. E coelhinho lindo. Obrigada, Laiane. Todos esses coelhinhos, esse aqui não, tá? Esses aqui tem passo a passo no canal. Os dois. Aquele ali, o pequenininho, é esse aqui no barbante. Então é a mesma receita. Só a orelhinha que eu mudei. Agora esse aqui. Ai, esse coelhinho é muito engraçado. Tomando café, exagerei no açúcar, ficou muito doce. Quatro, 5. Três, 4, 5, muito bonitinho cada. Cachorrada tá a toda hoje. Hoje eu descobri uma coisa que eu quero dar até uma olhada. Eu sabia que o YouTube tinha um editor de vídeo, mas eu achava que o editor de vídeo dele ficava dentro do estúdio. Meu amor. Mas parece que não. Parece que ele tem um aplicativo separado. Só que eu assisti o vídeo e esqueci de olhar para ver se o rapaz colocava o nome do aplicativo. Deixa eu... É que eu tô rodando a Paty aqui agora. Mas eu tenho que olhar lá na Play Store. Dois, 3, 4, 5. E 5. Quatro, 5. Nossa, começou cedo. Boa noite, Vera. Eu começo sempre 6h30, Vera. É o meu horário. Quer dizer, meio horário não, é o horário que eu começo, né? Não tem, o YouTube não tem horário. Quando a gente fala no horário, no meu horário, a gente não tá falando nada. Marcinha, boa noite. A Paty. Pensei que a Paty tinha fechado dela. Bem-vinda, Márcia. Como é que você está? Um, 2, 3, 4, 5. Você viu que bonitinho? Ai, fiquei com vontade de fazer um grande. Eu gosto tanto, tanto, tanto desse padrão, Márcia. De uma cor só, colorido. E olha que eu não gosto de coisa colorida, hein? Mas eu gosto demais essas ondinhas. Aí já me vem aquela música, como uma onda no mar. Mas eu vou parar aqui. Quem quer ouvir musiquinha,
muito bem encantada, tem que ir lá na Rosinha. Aqui é vergonha alheia. Tô bem, graças a Deus. Eu tô bem também. A santa paz. Eu ainda não tinha visto, acredita? Sério? Faz um tempinho que eu conheço esse padrão. É porque a gente só pegava as coisas por gráfico. Mas eu lembrei dele e tive que procurar na internet, porque eu não achei onde é que tá o meu gráfico. Mas eu acho que você ia gostar de fazer. Ele é muito gostoso. É fácil porque você não tem que ficar seguindo o gráfico, embora tenha gráfico. Ele tem o motivo bem fácil, sabe? Só um pedacinho aqui, quer ver? Assim. Só que a repetição. Aí você fica repetindo, repetindo, repetindo. Aqui tem 3 vezes o motivo repetido. É muito gostoso de fazer. E você não precisa ficar contando ponto, não precisa ficar, sabe? É bem gostoso. Faz a blusa. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, Nádia, eu vou fazer não. Eu ainda tô fazendo a minha, no ponto V. 2, 3, 4, 5. Ixi! Bom, daí ela só tem que tirar o pedaço que deu direitos autorais. O próprio YouTube faz isso. Bom, o Bruno sabe fazer lá, né? A minha tinha dado direitos autorais também esses dias. Que na hora que eu tava fazendo a live despertou meu celular. E o meu celular é uma música, né? Que toca. 6 segundos, Márcia. 6 segundos. E eu trouxe meus direitos autorais. Falei, gente, o que eu fiz com 6 segundos? Ganhei horrores de dinheiro, rios de dinheiro com 6 segundos da música. Tô rica, nunca mais vou precisar trabalhar na vida. Até raiva. Topíssimo. Quero fazer. Oi, Júnior, bem-vindo. Que absurdo. Pois é. Mas dá pra tirar, né? Você não precisa excluir a live. O YouTube pergunta se você quer cortar o pedaço. Tá bem top esse negócio do YouTube, viu? Ele pergunta se você quer cortar o pedaço ou se você quer só abaixar o áudio da música e mantém a fala. Óbvio que a gente faz isso, né? Aí eu só pedi pra tirar e daí ele tirou os direitos e agora a live tá lá. Mas eu fiquei tipo 6 segundos, gente. O que eu vou fazer com 6 segundos de música? Tudo bem, Júnior? Júnior, boa noite, amigo. Oi, Jaimara, bem-vinda. Like 9, obrigada. Agora eu queria saber onde que eu reclamo quando minhas lives travam, que nem travou ontem, que eu tenho que fechar a live. Dá uma raiva. Eu não posso dar direitos existenciais, direitos de live pro YouTube. Ai, Rosemarie. Olá, Rose, bem-vinda. Passando para deixar o like, muito obrigada. Dois, 3, 4, 5.
Eu nunca me esqueço de dar meu like. Obrigada, Vera. Eu sempre, quando eu entro na live, a primeira coisa que eu faço é dar o like. Mas às vezes acontece de eu esquecer. Quando eu entro e a live tá rodando, alguma coisa assim, eu acabo me distraindo com outra coisa e acabo esquecendo o like. Mas é uma coisa ou outra. E esse celular aqui, por exemplo, ele não dá like se der 2 toques na telinha. Ele disse que dá, mas ele não dá. Quer ver se eu tirar o like aqui, ó? Tirar. Agora eu vou dar 2 likes. Tá vendo? Ele não dá, ó. Eu tenho que ir lá nos 3 pontinhos e dar o like. Nossa, mas você tá com 2 likes esse negócio, capaz? É só o meu e o teu, Márcio. Mas tô vendo um monte de gente aqui. Deixa eu sair e entrar de novo, deve ter travado. Ah, não tá com o like liberado. É, 2 pessoas. Mandar um oizinho. Ela ocultou os likes, eu que entendi. Ah, velho, boa noite. As lives da Paty não estão mostrando os likes. É, eu acho que ela que tá colocando pra não mostrar. Se eu não me engano, tem essa opção. As minhas lives não estão dando coraçãozinho. Deixa eu ver se a da Paty tá dando aqui. Ó, cadê os coraçõezinhos? Não tenho. Tá vendo? Sem coraçõezinhos pra Paty. Vou mandar coraçõezinhos aqui. Triste, triste. Vamos ver quem que é a live de baixo? É a minha. Vou aproveitar e vou me dar like. E a de baixo. Monique. Não sei quem é, mas vou dar like também. É crocheteira. Vou voltar pra Paty. Oi, William. Bem-vindo. A da Rosa também não tinha. Sabe que eu esqueci de olhar? Pra ver se eu conseguia ver no computador. Tudo bem, William? E não tem. Pois é. William, você sabe por que não tem aqueles coraçõezinhos da minha live? Aqueles que ficam aqui? 4, 5. Boa noite. Hoje fiquei a tarde inteira configurando o emulador. Qual que você vai jogar? Joga George. Tô brincando. Não joga não, mas é mó legal aquele joguinho. Só que eu não me lembro o nome. Eu lembro que o nome do macaco é George. Não, eu nunca uso aqueles corações. Ah, que feio. Tem que usar. Oi, Val. Bem-vinda. Tudo bem, Val? Deixa eu puxar aqui pra cá. Ai, como eu amo a minha Anne. Eita. Alguém está fazendo miojo. Oi, Tânia. Bem-vinda.
Like 17. Obrigada, Val. Ghosting Goblins. Mas o que é esse jogo? Do PlayStation Portátil? Ai, eu queria tanto, tanto. Mas não o PlayStation, aquele do Nintendo. Ai, como eu queria aquele joguinho, aquele troço. Ainda bem que eu não tenho, senão acho que eu podia jogar videogame pro resto da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Janinha, maninha querida, bem-vinda. Eu estou bem, Val. Meninas, vocês viram o vídeo da Tânia, que ela colocou hoje no canal? Se vocês não viram, vão correndo lá ver. Aí voltem aqui para me falar o que vocês acharam. Ué? Não sei o que eu fiz errado aqui, mas eu fiz alguma coisa errada. Bom. Meu irmão tinha o PS Vita e vendeu. Esses irmãos, né? Por que irmão presta? Irmão não presta pra nada. Ai, meu Deus do céu. Oi, Rê, bem-vinda. Tudo bem, Rê? Como que você está? Vou ter que passar pra cá. Eu não entendi o que tá acontecendo aqui. Por que tá descendo? É, ele vai descer pra cá. Sei. Aqui. Conseguiu terminar a passadeira, Rê? Mas gosto mais do PlayStation portátil. Ah, eu queria... Nem sei porque eu queria o Nintendo. É porque eu gosto muito do jogo do Mario. Tânia, boa tarde, William. Tá fazendo bambolina. Tô fazendo bambolina. 2, 3, 4, 5. Eu coloquei a receita no canal, mas eu vou colocar... É a mesma receita. Só que... eu vou separar. Vou colocar só a cabeça, as mãos e os pezinhos, que são a base, né? E depois cabelinhos e a roupinha, que eu tenho 2 modelinhos, se não me engano são 2 ou 3, eu nem lembro mais, de roupinha, e daí a roupinha do menininho. Porque daí quando eu quero fazer uma coisa assim, eu só falo, vai lá naquele vídeo e faça a base. Senão todo vídeo que eu vou fazer de bambolina eu vou ter que ensinar a base. E eu não quero fazer isso. Aí os vídeos ficam muito longos, toda vez muito longo. E eu tô com um problema sério de barulho aqui, gente. Tá complicado. Avancei bastante, agora falta o bico. Oba! Meninas, vocês foram lá, correram lá, já voltaram? Ver o vídeo da Tânia? Não vou mostrar aqui. Poderia pegar meu apoio e mostrar, mas não vou. É pra vocês irem lá ver o vídeo da Tânia. Vou dar um spoiler. Começa com B. 3, 4, 5. D, boneca mais linda. Ai, ai, ai. Tem que ver. E eu preciso aprender a técnica de colocar mega hair. Você pensa que eu sei colocar mega hair, Tânia? Não sei, menina.
preciso aprender a técnica para costurar cabelo sintético na cabeça de boneca. Porque a peça fica em outra qualidade, né? Fica lindo, né? A peça inteira de crochê. Mas é outra fase. Tá numa fase acima. Vou fazer um vídeo sobre o cabelo. Ai, faça. Faça. Mas se não fizer, eu vou descobrir. Mas faça. E daí eu vejo lá no teu canal. Logo hoje, que cheguei atrasada, gosto dessas pequeninas. Boa noite, Nanda. Oi, Rosa. Esse aqui eu já trouxe pronta, Rosa. As duas eu fiz à tarde, porque eu gravei para colocar no canal. Mas se eu terminar esse daqui logo, que eu acho que não vou terminar, porque eu já ainda estou na terceira carreira e são 7. São 7 não, são 13. Eu vou fazer mais uma, porque eu acho que eu vou precisar de mais... Acho que eu vou precisar de pelo menos umas 2 peças de bambolina. Vocês já viram bambolina de bichinho? Gente, eu achei tão fofo. Em vez de você fazer uma bonequinha, você faz um bichinho. E faz assim, né? É uma naninha, né, gente? A bambolina é uma naninha. Uma naninha pequenininha. Aí você faz a naninha de algum bichinho. Eu quero fazer um de gatinho e um de unicórnio. Eu quero fazer tudo, né? Ai. Eu quero fazer tudo. Aí não dá pra fazer nada. Eu ainda quero fazer o dragão do Abis. Tinha até esquecido. Deixa eu anotar, gente. Senão eu vou esquecer de novo que eu quero fazer o dragão do Abis. Ah, não vou anotar porque eu não sei onde está o bloquinho de anotações. Perdi o bloquinho. Vou lá. Assim. Gelatina pra Paty. Nossa. Meu Deus, que espetáculo a boneca da Tânia. Você viu, Márcia? Você viu? Que coisa fofa. Boa noite. Oi, Val. Bem-vinda. Como você tá, sumidinha? Val tá pulando o carnaval. Ai. Ó, porque depois do vídeo que eu recebi uma encomenda da... Sério? Que legal! Muito bom, Tânia. Boa noite, Rosa. Quero fazer. Não sei se vou fazer uma grandona que nem a tua, porque você fez no barroco, né? E o barroco tá 36 euros, oh meu Deus. E uma boneca vão pelo menos 3 cores. Pele, o cabelo, que não vou precisar, né? Porque vou ter que comprar sintética. E então são 2 no caso. É pele e o vestido. E o sapato geralmente é diferente da cor do vestido, né? Mas, enfim. Eu quero fazer uma boneca que vão 5 linhas. 5. E 5 linhas no amigurumi, quase 70 reais. E eu não tenho certeza se ela não precisa de 2 novelos da cor pele, porque ela tem 40 centímetros, a boneca. Correndo, abraçada com a boneca. Deixa eu ver. Tânia, amiga, arrasou demais. Obrigada, Márcia. Eu estou aqui todos os dias, mas não escrevo. Estou fazendo uma boneca. Puxa saco para fazer vídeo, não tenho tempo. Rosa, tem que fazer. Gente. Um dia eu vou criar coragem para mostrar para vocês o meu puxa-saco. Eu vou lavar ele, que ele tá sujinho.
Eu tenho um puxa-saco de crochê que eu fiz há um tempão. Fiz de barbante. Barbante comeu. E deve ter sido o Euro Roma, provavelmente. Mas pensa numa coisa horrorosa. É feio demais. Ai, ai, ai. Tânia, Márcia, Tânia, até eu quero um cabelo daquele, né, Márcia? A Rosa Patinha. Eu vou lá pra Tânia colocar em mim o cabelo. Boa noite, Val. Tô aproveitando para descansar. Eu vi o... Eu não lembro, você falou o nome, eu acabei esquecendo, mas um de franja que você fez, que você colocou lá na comunidade. Não era um cropped, o que era aquilo? Parecia uma... Como é que é o nome? Que as mulheres antigas usavam, porque elas eram muito elegantes. Ai, fugiu o nome da cabeça. Oi, Lucinha, bem-vinda. Certo, Márcia. Gente, eu tô precisando de ajuda de vocês. Tudo bem, Lúcia? Dou like sempre. Obrigada, Rosa. Hoje fui passear, tomei muito banho de rio. Nossa! Eu já fui em cachoeira. É muito gelada a água, Jesus amado. Ai, a Rosinha, oi, Val. Agora tô toda picada de mosquito, não levei. Ai, eu não preciso nem sair de casa para ser picada de mosquito, Val. Se eu mostrar minhas pernas para vocês, vocês vão se apaixonar por mim. Brincadeira. E aí vocês vão ver o tanto de picada de mosquito que eu levo. Eu não peguei dengue ainda, porque Deus é muito bom, mas o dia inteiro. Rê, o que você tá precisando, minha flor? Diz aí. Oi, Rê, Rivadinha, Márcia, Lúcia, Rosa, Lúcia. Só o corpo que é barroco. Só o corpo? Mas o vestido não é barroco também? Eu vi que tinha ali Encanto, né? Quem tiver conta de apoio e puder se inscrever no canal, faltam 13 pessoas para bater 3.900. A Padinha. Eu tenho conta de apoio, só que você sabe que apoio não volta, né? Se é que meus apoios já não são inscritos em você. Deixa eu só ver, mouse de fada. Ó, esse não era. Não vou fazer isso na live, porque o YouTube é um sacana. Esse aqui já era, ó. Bota no Snoop, já era inscrito. Pessoa neutra, vamos ver se a pessoa neutra era. Dois. Pessoa neutra não era. Mãos de fada. 3. Nesse aqui eu tenho 3, tá? Nesse aqui foram 3. Já estão com as notificações, ó. Pois é, para de chover aí, Rê. Rapidão. Ai, perdi a parte, gente. Ixi, perdi a parte. Achei. Nossa, desculpa, gente.
Voltei com ela. Oi, Val. Retribuirei com os meus apoios. Ah, fica a Suzy. Márcia, já foi no vídeo. Fiz puxa-saco com fichinha de ser... Ah, acho muito legal. Muito legal. Já vi até bolsa, essas coisas com essas tampinhas, né? Essas coisas de... Nem sei como chama aqui. Peraí, deixa eu voltar, gente, que eu pulei. Refadinha. Quem tiver conta de apoio, tá. Refadinha. Espartilho. Espartilho? Espartilho é aquela roupa que deixa a mulher esmagada. Ai, ai, ai. Ah, não, não é espartilho não, Rosa. É... Como que é, Val, o nome? Saúde. Obrigada, Regiane. Ai, sabe que é um triângulo assim, ó, que as mulheres usavam nas costas. Inclusive eu fiz um, gente, de tricô para minha sogra. Nunca vi ela usar. Fiz naquela linha... Seu nome. Tem lá no meu Instagram, depois uma hora eu pego lá, se eu lembrar, e mostro para vocês. Agora deu uma treva a chuva. Ah, retribuirei com meus apoios. Eu não tenho apoio. Gratidão, querida. Eu tenho outros apoios, depois eu... Só que tá nesse daqui e nesse daqui. Aí eu sigo com esses. Ah, Nádia, o bom é que não enferruja. É, isso é verdade. Com os ossos esmagados. Chale. Isso, chale. Isso mesmo. Eu fiz um de tricô para minha sogra. Na linha, que eu não me lembro o nome, é uma linha que tem... Uma linha muito maravilhosa da Círculo, só que é uma linha que não tem torção. Ela propositalmente não tem torção. Bem ruim de tecer com a linha, porque um vacilo e uma linha fica para trás, sabe? Principalmente eu que estou aprendendo o tricô ainda. Sou iniciante. Eu sou uma eterna iniciante no tricô, porque eu nunca me dedico ao tricô como eu me dediquei ao crochê. Eu fico fazendo, eu começo a fazer o tricô e fico, nossa, eu poderia já ter feito 10 peças de crochê enquanto eu tô aqui nessa de tricô. Mas tem coisas que eu gosto no tricô, gente. Principalmente vestimenta. Manta para bebê, essas coisas eu gosto no tricô. E gosto muito de fazer. Por mais que eu demore, eu gosto de essas peças, eu não me importa que demore. Sempre o resultado vale a pena. Eu acho chique, tenho dois, mas eu também acho muito chique. Só que aqui... até só por chiqueza mesmo, porque aqui, para usar um daquele, ou tá muito quente, não dá para usar, ou tá muito frio. Aí você tem que colocar por cima da japona, né? Aí fica ridículo. Eu sou muito friorenta, eu tenho algumas roupas que são muito lindas, só que são para usar no frio. Só que no frio aqui é frio de verdade. Aí não dá para usar, porque a roupa é muito levinha, sabe? Acho que dá para usar na primavera, sei lá. E eu não tenho papo não, gente. Quando eu tô com frio, eu meto 2 meias, 2 calças, 5 blusas, eu não tô nem aí. Gorro, cachecol. Cara, não passo frio. Eu detesto passar frio. E vacilou, eu tô embaixo das cobertas. Não tô nem aí. Eu não sei fazer tricô. Eu sei fazer há um tempo já, Tânia. Inclusive, eu aprendi a fazer tricô antes do crochê. Só que, como eu falei, eu me dediquei ao crochê e não me dediquei ao tricô.
Mas eu já fiz até amigurumi de tricô. Inclusive, é uma das coisas que eu preciso dar uma parada para fazer. Que é muito legal. Tem que achar a coelhinha que eu fiz. Ficou horrível. Ficou com uns pontos desse tamanho. Eu tinha que ter usado uma agulha mais fininha, né? Pra fazer. Meu ponto no tricô é apertado igual no crochê. Eu tenho o mesmo problema de tensão de ponto. Ao ponto de eu quebrar a agulha também. Eu já quebrei a agulha de tricô. E para contornar esse problema, eu uso as agulhas circulares. O tricô são 2 agulhas, né? Aí tem a agulha circular, que ele tem uma peça de plástico aqui, tipo um cabo, que pode ser, na verdade, não precisa ser de plástico, mas os meus são de plásticos, que fazem com que ele vire uma agulha única. Aí, nessas agulhas, o meu ponto fica mais maleável, fica mais soltinho. Aí eu consigo tricotar melhor. Já tomou? Nossa, que rapidinho. E eu adoro, né, fazer roupa para criança. Adoro, adoro. Ai, esses bichinhos ficam entrando. Eu faço tudo no crochê. Sério, nada. Pois é. Sei que tensão no ponto, eu desconfio que tensão no ponto tem mais a ver com a tensão da pessoa do que com a tensão que eu coloco, né, na agulha, porque eu sou tensa, então eu acabo prendendo muito a minha linha. Mas, né, tá aí, o crochê dá certo. Peraí que tá batendo alguma coisa que fica... Deixa eu ver a parte lá com os tapetes dela. Cinco. Aqui chove e faz calor. Às vezes aqui chove e abafa mais, Tânia. Eu tenho a impressão, às vezes, que a chuva é tão mal chovida que faz com que o chão, que ficou muito tempo quente, levante o calor, sabe? Sabe quando você joga água numa chapa quente, que levanta aquela... Como é que chama aquilo, gente? É bafo. Mas levanta aquele calor, sabe? Eu tenho a impressão que é isso que acontece quando chove em dia muito quente. Abafa mais ainda. Olha quem chegou, bem-vinda. Vapor, isso, vapor. Like 27, obrigada, Rê. 4, 5. Oi, Alda, bem-vinda. Like 26. Uma deu 27, outra deu 26.
Obrigada, Alda. Marcinha com os foguetinhos. Boa noite, fadas lindas. Pois é essa impressão que eu tenho. Provavelmente é uma grande besteira o que eu acabei de falar, mas eu falo o que eu quiser. Dei o like antes de falar. Não, mas o YouTube tem essas coisas. Às vezes eu vejo aqui, tem um número de like, às vezes eu vejo lá no outro, tem outro número. Ele é bem doidinho. Às vezes eu tô falando com várias pessoas e ele mostra que só tem 2 pessoas na live. Eu falei, nossa, eu tô falando sozinha e um monte de robô me respondendo. Não sei o que acontece. É bem maluquinho. Melzinha, bem-vinda. Vou voltar a mimir. Tava mimindo? Assim mesmo, Mandy. Melzinha linda, está melhorzinha. Pois é, a Mel não tá boa. Ai, gente. Tem que rir, né? Tem que rir do seu YouTube. Mas eu fiquei feliz hoje. Fiquei feliz, mas meio assim na segunda, né? Mas eu acredito que seja o futuro mesmo. Fiquei feliz hoje que eu vi um vídeo do Marco, ou Marcos, não sei, não me lembro o nome. Eu sei que é Marco, ou Marcos. Ele fala sobre o YouTube, né? O canal dele. Inclusive, as youtubers sigam o Marcos, que é dessa galerinha de youtuber, olha, ele é o que eu mais gosto. Na verdade, eu praticamente só vejo os vídeos dele. Marcos, não sei o nome dele. Marcos, é Marcos. E ele estava falando sobre as novidades para 2025, que já vieram umas coisas de 2024. Uma delas é a dublagem. Os vídeos vão ser dublados automaticamente. Eu já vi vídeos dublados automaticamente. Eu estou falando de dublagem, não é legenda. A legenda já tem. Mas agora é dublagem. Eu já vi vídeos que são dublados automaticamente. Imagino que não seja lá essas perfeições, mas é melhor que nada, né? E para nós, assim, que eu que não falo inglês, né? É fantástico, porém que não está liberado ainda para todos os canais. Isso eu já tinha percebido. Procurei lá no meu canal como é que fazia para nas minhas configurações, como é que fazia para liberar, e para mim não aparece ainda essa opção. Então quer dizer que o YouTube está colocando aos poucos. O problema é que eu já vi o YouTube fazer testes com coisas que ele fez para alguns canais e de repente sumiu. Ele não fez mais para ninguém. Aí sumiu de todos os canais, porque eu imagino que nos testes tenham dado errado. Eu espero que essas dublagens deem certo e aconteçam mesmo. Que para o nosso canal, para os nossos, né, para o nosso nicho assim, eu acho que ia ser bem interessante. Fiquei bem animada. E o Marcos disse hoje que realmente está em fase de testes esse negócio. Então, estou animadíssima. 4, 5. Outra coisa que eu quero dar uma olhada que ele falou, que eu falei no início da live, é o aplicativo do YouTube para edição de vídeos. Eu sei que o YouTube Studio tem um editor de vídeos, que eu nunca usei, porque eu uso os editores de vídeo de fora, né? Mas é bem interessante esse editor de vídeos no YouTube, porque depois que você já subiu um vídeo, que o vídeo já está no ar, e você vê que tem um erro no vídeo, a única opção que você tem é deletar o vídeo, editar esse vídeo e subir ele novamente. Só que com esse editor no YouTube, ele faz essa edição com o vídeo no ar. Então você não perde as visualizações dos seus vídeos. Só que é um editor bem fraquinho, né, que tem no estúdio. E o YouTube tem um outro editor que também não é lá essas coisas, mas é interessante, eu vou dar uma olhada, principalmente a respeito de música. Lá você tem acesso a
as músicas do YouTube, a biblioteca de música deles. Se bem que no computador você consegue baixar essas músicas do YouTube, colocar no seu vídeo e subir o vídeo com música, que é uma coisa que eu pretendo fazer, é baixar algumas músicas para colocar nos meus vídeos, principalmente aqueles pedaços que eu deixo correndo e tiro o áudio. Mas é sempre interessante, né, gente? Ferramenta é ferramenta, por mais simples que ela seja. E é legal para as meninas que têm dificuldade para lidar com o editor. Eu acho que esse editor é um pouco mais fácil. Acho, porque não olhei. Vou dar uma olhada depois. Muita dor, Nanda. Eita, Mel. Mas você não consegue tomar remédio ou aliviar de algum jeito? Poxa vida. Vai fazer bico russo. Corre, Alda! Bico russo não! São 7 carreiras de bico. São 7 carreiras, né, gente? 7, 6, 5, não sei. São muitas carreiras. Fica lindo? Nossa, belíssimo. Mas 6 carreiras de bico ninguém merece. Marcos Lemos, ele mesmo. Isso mesmo, Rosa. Obrigada. Fui medir pressão. Nossa, Mel. Não pode. Tem que baixar essa pressão. Nossa, muito alta. Você toma remédio para pressão, Mel? Não, está muito alta. Pois é. Comeu alguma coisa, tá nervosa. Beijo, Nandinha. Fica com Deus. Melzinha, fica você com ele também. Melhores para você, minha flor. Descansa, fica bem. Que maravilha. Pois é. Oi, Zaya, bem-vinda. Johnny, saudades. Cheguei. Like 29. Olá, Johnny. Bem-vindo. Tudo bem, Zaya? Como que você tá? 5 carreiras. Tô na terceira. São 5? Mesmo assim, são muitas carreiras com bico. Ai, mas fica muito lindo, né, Alda? Meu Deus. Zaya, a fadinha me mandou. Oi. Bem-vindo, Johnny. Like 31. Obrigada, Zaya. Ai, meu Deus, você tem que ir ao hospital, Melzinha. Porque alta. E abaixo está abaixo. Ah, acho que ela já saiu. Tem que ver esse tipo de pressão assim. É alguma coisa que está causando, não é simplesmente pressão alta. Tem uma outra coisa. Não é pressão de quem come, sabe? Comeu sal, ficou com a pressão alta. Johnny. Samara, bem-vinda. Tudo bem, Samara? Samara. Deixa eu pegar aqui, Samarinha. Aqui. Pronto. Val, perdi sua live hoje. Qual Val você tá falando? A Val Fadinha, ela não fez live hoje. Agora... tem a Valdenisa, né? Aí eu não vi se ela fez live. Samara, boa noite. Adivinha o que estou fazendo? Janta. Bambolina. Ai, Johnny. Oi, Jane. Tudo bem, Samara? Quem que acertou? Oi, Zaya Fadinha, não fiz live hoje. Essa Val Crochê Vlogs não fez. Oi, Johnny. Eu estou bem, graças a Deus. Estou terminando um crochê aqui. Você tá no desafio da Rosa? Eu nem vi qual é o desafio da Rosa esse mês. Eu não faço, mas eu fico olhando. Eu só fiz um desafio, gente. Só um, que foi o tapete pate. Tapete pate de Ana.
E como o meu ficou o mais lindo de todos, eu ganhei. Ai, ai, ai. Mas daí eu não fiz mais. Porque eu não faço mais tapete, né? Só assim. Só bonitinho assim. Oi, Lourinha. Bem-vinda. Tudo bem? Oi, Samara. Pensei que você tinha feito. Precisei sair. Não, ela não fez nem ontem nem hoje. Ela está nadando em vez de fazer live pra gente. Né, Val? Ai. Lourinha, boa noite, Zaya. Samara. Oi, Lourinha. Sim, Rosa está fazendo videoaula pra gente fazer o desafio. Eu vou fazer videoaula do tapete Jane. 2, 3, 4, 5. Aí eu vou falar pra Rosa botar no desafio. E eu não vou precisar fazer porque eu já fiz. Fala, boa noite, Jane. Você está em algum desafio? Não, Samara, eu não participo do desafio. Eu não faço. Só fiz o da Paty Diana porque eu queria fazer eu queria experimentar o barbante peludo. E vai barbante peludo, né? Naquela peça. Que eu queria muito experimentar. Aí eu fiz aquele. Mas eu não participo do desafio. Porque você tem que fazer uma peça específica, né? E às vezes até com uma cor específica. Eu não tenho muitas coisas, eu não tenho muito material. Aí acaba que eu tenho que usar o material que eu tenho para fazer uma peça que eu não quero fazer. Eu realmente faço minhas peças mais pro canal, passo a passo pro canal, essas coisas. O único que talvez daria para eu participar é o Cor da Amiga, mas mesmo assim, para mim seria complicado porque tem que ter a cor, né? E se eu não tivesse, eu teria que comprar obrigatoriamente. Então, e eu só participaria do desafio se eu pudesse usar as peças no amigurumi, né? Aí para fazer tapete, para mim complica porque fica parado aqui. Eu já tenho um monte de tapete aí que muito provavelmente eu vou desmanchar. Val, é verdade. Ai, boa noite, Jane. Ô, tia, tá cortada ainda na sua casa a luz e a água? Tá cortada a luz e a água na minha casa, Japa. Esposa em casa, só quer passear. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Desculpa, meu amor, mas é que você tá deitado em cima de mim e eu não consigo me mexer. Aí eu me mexo, encosto na cachorra, ela já me olha. Tipo, tá me tocando? Não tô tocando, eu só tô tentando me mexer. Esses cachorros mandam na gente mais do que sei lá o quê. Boa noite, Alda. Boa noite, Márcia. Boa noite. Né? Tem que aproveitar. A gente faz live outro dia. Oi, Loreninha, Samara. Oi, Márcia. Oi, Tânia. O que você tá fazendo, Samara? Quem que falou que tá fazendo o bico russo? A Samara disse que está terminando um crochê. Eu já curiosa, né? Tá, foi a Alda. O que você está fazendo, Alda? Alda e Samara, o que vocês estão aprontando? Maria Belo, bem-vinda. Boa noite. Eu estou fazendo bico no tapete. A Samara faz quitutes. Quitutes, delicinhas.
Eu preciso aprender a fazer quitutes. Eu comprei uma forma para fazer bolo, porque eu sempre faço bolo ou naquelas formas retas, que fica show, ou naquelas formas com bico, que fica show. Mas quando você quer fazer um bolo mais assim, né, mais bonito, bonito é naquelas formas redondas, sem sem o tracinho no meio, né, sem furo no meio. Com bico não, gente, com furo. Enfim. Aí eu comprei uma forma dessa. E ela tem um tamanho ótimo, dá certinho nas minhas receitas. Só tem um problema. O meio não cresce. Não sei o que acontece. O meio fica, as bordas crescem bonitas e o meio fica assim, sabe? Sempre fica menorzinho. Nossa, mas daí para fazer um bolo, ou eu tenho que virar, provavelmente eu vou virar, ou tem que cortar, assim, até nivelar, sabe? Vai um catatal de bolo fora. Fiquei muito decepcionada, porque eu queria fazer bolos. Bolo para eu comer. Mas, né? Tudo bem, é para fazer para minha casa mesmo, não precisa ficar lá essas coisas. Val, tem mais que aproveitar. É, exatamente. Quero terminar para fazer o desafio das amigas. Coloca um pedaço de alumínio no meio. Verdade, Tânia. No meio do bolo? Da massa? Daí como é que eu vou tirar? Ih, Samara, não entendi. O Tico e o Teco hoje brigaram. Eles não estão conversando. Mas é normal essas formas fazerem isso? Eu acho que não é normal. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada. Ou o meu forno não é bom, mas ele é só nessas formas. Você abre o forno enquanto tá assando. Não abro. Não abro, Alda. Não abro porque a minha mãe ela fazia bolo e quando ela tava assando o bolo, pra você ter uma ideia, eu não abro nem a porta da cozinha quando o forno tá ligado. Porque ela falava que esses golpes de vento estragavam o bolo, que ela ia perder o bolo, blá, 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 blá. É trauma de criança isso. Então eu não abro. Para eu ver o bolo, eu ligo a luz, porque, né, eu acendo a luz do forno, aí eu dou uma olhadinha no bolo. E eu não faço isso antes de dar 40 minutos. Eu nem a luz eu acendo, porque meus bolos demoram quase 1 hora para assar. Por isso que eu acho que meu forno não é muito bom. Eu não abro nem a porta-cozinha, é um trauma que eu tenho. A janela também fica fechada, porque sempre que eu abro a janela entra mosquito, então eu não abro. Fica sempre fechado. Você raspou o fundo da tigela e colocou. Não é normal os lados ficar. O normal é os lados fica torto. Como é que é? Provavelmente você raspou o fundo da tigela e colocou no meio da forma. Ah, entendi. Na hora que eu vou colocar, eu raspo e põe no meio da forma. Vou tentar prestar atenção nisso. O pedaço do papel alumínio tem que ter uns 4, 5 centímetros. Coloca no meio, em cima da massa. 20 minutos, mentira. Meu Deus, meu forno é uma porcaria. Ele demora aí o meio abaixo. Entendi. Será que eu tô colocando uma temperatura muito baixa? Ele tem 5 temperaturas, né? Eu coloco sempre na temperatura número 2. No baixinho, aí o meio baixo, o médio, o meio alto e o alto. Eu coloco sempre no meio baixo. Porque eu tenho a impressão que nessa temperatura aqui, antes eu colocava sempre no meio. Só que eu tenho a impressão que nessa temperatura os bolos crescem mais. Nas outras formas que eu uso, né? Porque nessa daí é uma desgraça. Isso mesmo, acho que você entendeu.
Sim, eu vou prestar atenção nisso. Em colocar a raspa nas laterais. Aí ele vai, putz, vai crescer. É engraçado, lembrei mesmo que o normal é o meio crescer, né? Tava lembrando dos bolos que minha mãe fazia. Ela sempre tinha que fazer esse ajuste nos bolos. Ah, mas eu tenho uma vantagem. Porque ela tinha que fazer o ajuste. Eu não preciso fazer o ajuste, porque se eu virar o bolo ao contrário, ele fica certinho, porque as bordas estão certas. Mas ele fica todo assado igual, não fica embatumado nem nada. Assado certinho. Porque daí eu tiro o bolo da forma e ao contrário, a parte de baixo tá retinha. Fica bem bonito, tenta fazendo massa. Então, Alda, as minhas massas eu sempre faço mais firme. Porque não assa se eu fizer líquida. Eu acho que é porque meu forno é ruim. Eu tenho a receita aqui que a massa fica mais líquida e eu sempre vou lá e coloco um pouco mais de trigo. Inclusive, eu queria muito fazer uma receita uma receita bem na moda que tá aí, que é praticamente uma água a massa. Mas você vai dizer, não vai dar certo, vai embatumar tudo, Marquinhos. Não vai dar. Se eu queria comprar um forno elétrico, eu compro, pronto. Rê do céu, aqui não tem um bolo que preste para comprar pronto. Você não tem noção. Pois é, a temperatura é muito alta. Pois é. É isso que eu comecei a colocar no entre o médio e o baixinho. Eu tinha a impressão que o bolo estava crescendo mais. Bem, eu errei, pronto, dá menos trabalho. É. E olha, meninas, eu não gosto de reclamar de coisa comprada, porque para mim, se eu não tive que fazer, é ótimo. Nossa, é perfeito. Mas bolo ruim, não tem como não reclamar. Sabe, bolo assim, com um tanto assim de... Que exagerada, mas com bolo de um tanto assim de... Daquelas coisas que eles põem de gordura em cima. Ah, é ruim demais, gente. Não dá. Bolo super doce. Ah, não. Não dá. E nem o sequinho. Eu adoro cookie. Preciso aprender a fazer cookie, inclusive. Nem os sequinhos são bons. Tudo ruim. Nossa, horrível. Mas o sequinho vai tranquilo. Bolinho de laranja, bolinho de fubá, de cenoura. Agora eu queria aprender a fazer bolo com cobertura, sabe? Aquelas floresta negra, uma bela de uma Marta Rocha, um bolo de frutas, de abacaxi. Deu até vontade. Eu gosto de bolo de chocolate, né? Pra mim, tá com uma cobertura de chocolate no bolo, tá ótimo. Não precisa nem do bolo, só a cobertura de chocolate já tá bom. Não precisa nem perder tempo com isso. É, eu acho que sim. Nada, eu acho que é seu forno. Pois é. E meu fogão é um Brastemp, tá? Só pra vocês saberem. É Brastemp, será? Ou é a máquina de lavar roupa que é Brastemp? Ah, não lembro. Acho que o fogão é Consul. Não sei. Mas tem que olhar. E dá uma olhada por que meu forno faz isso. Eu já sei, eu vou pegar a minha forma, vou lá na casa da minha sogra testar no forno dela. Porque ela sempre fala que o forno dela é muito bom. Eu já cansei de fazer bolo lá e eu achei bom, normal. Mas se você vacilar, queima. É por isso que eu vejo umas receitas assim que as pessoas falam, nossa, esse pão de queijo assa em 20 minutos, o meu fica lá 1 hora e 20, nada de assar o troço. Até uma raiva.
Eu fazia muito bolo de aniversário, agora só cobertura e tortas. Ontem fiz um de maçã. Ai, que delícia. 4, assim. Eu gosto muito daquela banana invertida. Bolo de banana invertida, sabe? Só que eu não faço com massa branca, eu gosto de fazer com massa de bolo de fubá. Só que eu não gosto de bolo de fubá com fubá. Ai, eu gosto de bolo de fubá com milharina. Eu acho que fica mais, sei lá, eu gosto mais. Mais, o bolo cresce mais, fica mais macio. Gosto muito, muito de bolo de fubá com milharina. Parece um chapéu de rosso. Né? Parece aquele chapéuzinho rosso. Eu só gosto de bolo de fubá cozido. Ai, nunca comi, Alda. Nunca comi. Não sei se eu vou gostar porque eu não gosto de pamonha. Não sei se é o mesmo gosto ou gosto parecido. Eu, pra ser sincera, não gostei porque eu gosto de bolo de fubá. Eu não sei porque eu gosto de fubá. Não sei porque eu gosto de polenta. Porque eu não gosto de milho. Pode ser a textura do milho que eu não gosto, né? Não é o sabor. É que nem, que nem coco ralado. Eu gosto de coco, mas não gosto do coco ralado. Não é o sabor, é a textura que me incomoda. Que nem batata. Eu não gosto da batata, mas eu adoro a batata frita. Brincadeira, eu gosto de batata, mas eu prefiro ela frita. Ficou pronto, costela com batata. Ah, você fez aquela... Como chama? A panela de pressão? Ai, peraí. Vaca atolada é com... Vaca atolada é com aipim, né? Eu não sei por que vaca atolada o nome da comida, mas tem uma comida que se chama vaca atolada. Isso. Vaca atolada. Mas ela fez com batata. Aí com batata não é a vaca que é atolada, é outra coisa que atolou, mas não foi a vaca. Ai, deve ter sido boi. Tem outro nome daí quando é com a batata, não tem? A massa é cozida depois e acrescentada os ovos e o fermento e vai ao forno. Ai, que vontade de experimentar. Mandioca. Mandioca é aipim. Eu não faz muito tempo que eu não como aipim porque não encontro mais um aipim que preste. As últimas vezes que eu comprei ano passado, uns 2 meses antes de virar o ano, o aipim tava molinho, gostosinho, uma delicinha. De repente, o pacote era R$5. Aí o pacote começou a subir. Aí chegou a 8. Mas eu adoro aipim, né? Super valia a pena, até porque a batata tava num preço absurdo. Eu não gosto muito de batata, mas... Enfim. Só que daí o aipim começou a ficar ruim. Sabe, se cozinha e o aipim não cozinha? Aí eu peguei e ele chegou, quando chegou a R$9, eu parei de comprar. Eu, nem bom tá esse aipim. Porque eu faço assim, quando o aipim é duro, que ele não cozinha, eu cozinho o aipim, aí ele fica todo duro, horroroso. Aí eu congelo esse aipim,
Aí depois eu cozinho de novo. Aí ele fica molinho. Não fica aquele aipim delicioso do aipim que é bem molinho. Mas ele fica bem molinho, o suficiente para você comer e dizer, ah, que aipim gostoso. E serve para fritar daí, né? Eu adoro um aipim frito. Igual a batata. Não tinha aipim. Eu não sei se é época de aipim, Jane. Aí eu parei de comprar. Ah, não, muito caro. Vou passar raiva ainda, eu tenho que cozinhar 2 vezes. Dá licença. Gasta meu forno, gasta meu gás, gasta meu freezer, depois gasta o gás de novo. Aí eu parei de comprar e nem sei como é que tá o aipim agora. Eu sei que ali para baixo tem um lugar que tem um aipim bem bom, que eu parei de comprar também, e que tá R$20 o quilo. Eu, é muito desaforo, gente, R$20 o quilo do aipim, que é isso? Eu sei que tem custos, eu sei que tem tudo, mas não dá, para mim não dá. Quem pode comprar, que compre. Eu adoro aipim, mas vou ficar na vontade. Eu tô quase plantando aipim na minha casa. Aqui tava assim. Meu marido comprou várias vezes em vários lugares e tava nem pedra, horrível. Pois é, e ele fica. Então, quando eu cozinho pela segunda vez, que nem eu falei, ele fica macio, mas você percebe ele fica meio fibroso, uma coisa assim que você vê que não é aquele aipim gostoso, super gostoso, maravilhoso. Mas é o que tem. É melhor do que jogar o aipim fora, porque tem aipim que tem a vontade que dá de jogar fora, né? Uma raiz depende da 1 quilo. Ah, daquela bem grandona. Eu tenho vontade de plantar aqui. Porque aqui a minha terra é vermelha. Eu não sei se fica bom o aipim. A Jane sabe que nós somos os pés vermelhos, né? Quem nasce no Paraná é pé vermelho. Porque a nossa terra aqui é vermelha. Só que nem tudo dá, né? Porque eu tenho a impressão que aipim, essas coisas, gostam de um solo mais arenoso e mais seco. Que não é o nosso caso aqui. Nosso solo aqui é uma pedra de duro. E é mais úmido, porque aqui é frio, né? Mas vai, eu já vi aipim em terra vermelha, talvez dê. Vou tentar, vou achar uma muda de aipim e vou tentar plantar. Acho que qualquer terra é boa. Não, tem algumas plantas que não dão certo, Jane, e dependendo da terra. Tem planta que não, por causa do clima, por causa até da qualidade da terra. Mas tem coisa, né? Se não dá para plantar para mim, dá para plantar outras coisas. Inclusive, eu tenho que reativar a minha horta. No preço que as coisas estão no mercado, eu vou ter que plantar umas coisinhas aqui. É bem lembrado, amanhã cedo eu tenho que lembrar de fazer isso, de botar minhas sementinhas. Eu tenho um monte de sementinha aí que eu preciso ver se elas estão boas ainda. É boa a terra. É batata doce também. Moro aqui em Guarulhos, São Paulo, é onde moro, é terra vermelha. Ah, batata doce é bom também, Alda. Não é muito caro no mercado, mas não é caro hoje, amanhã já fica. Só tem um problema, né? Batata doce. Pé de rosa, é uma terra vermelha, pé de rosa. É, eu tenho roseira aqui. Eu uso roseira, eu preciso comprar mais. Na verdade, eu preciso parar de comprar planta. Porque planta também dá trabalho, gente. Eu trabalhei de boia fria capinando mandioca no Paraná. Então, porque eu sei que tem plantação de mandioca, de aipim, descendo a serra. Quer dizer, mais lá pro litoral. Só que lá é um pouco mais quente do que aqui. E eu não tenho certeza qual é a terra que eles têm. Mas eu sei que tem. Então, não é super mais quente, é um pouco mais quente.
E lá faz frio, que nem aqui também. Então, eu acho que dá certo. Eu só não sei se vale a pena, porque eu também não tenho tanto espaço assim. Eu tenho espaço, mas não tenho muito espaço. Não sei se eu teria que plantar quilômetros de aipim para ter um pouquinho de aipim, sabe? Aí para mim não dá também. Não sei. Pensar. Vou ver aqui. Primeiro eu tenho que conseguir a muda, né? Tomate também gosta de terra vermelha. Tinha um pé. Eu tinha também. Ah, depois eu tô falando que eu tenho que reativar a minha horta. Porque eu tinha um pezinho de tomate. Eu não reativei a minha horta esse ano ainda. Porque, gente, não parou de chover aqui. E eu tinha 3 pés de tomate. Só que o pé de tomate deu uma época, daí ele morreu. Não sei se é normal esse pé de tomate. Dá, daí de repente ele para de produzir e morre. Na verdade, ele não morre. Só que ele para de produzir, os tomates começaram a ficar feios. E eu percebi que coincidiu com a época de frio. É que deu um inverno bem frio para cá. Aí eu pensei, não, então eu vou tirar esses pés de tomate e vou esperar o verão, a primavera. Só que choveu demais. O tomate não gosta de chuva. Aí eu nem reativei a minha horta, porque não parava de chover. Começou a chover todo dia. Chuva. Aí só que agora parou, né? Só que eu devia estar já com a sementeira cheia de mudinha e eu não fiz isso. Eu vou começar agora com a semente, vai demorar um tempo ainda para elas nascerem. Mas tem que começar, né? Não adianta, senão não nasce nunca. Também tenho muitas plantas. Eu tenho. Ai, beijo, vamos dormir. Vai lá, Tânia, obrigada. Durma com Deus. Parabéns pela boneca. Muito linda. Faz o vídeo. Nunca te pedi nada. Ai. Ele não gosta de frio nem chuva. É. Não gosta de frio nem chuva. Chuva eu sabia que ele não gostava. Agora frio foi uma novidade. Ele encruou todinho. Aí começa a chover e as folhas ficam tudo cheia de uns pontinhos pretos. Fica muito feio. Aí eu tirei, arranquei tudo. Meus pés de couve também ficaram horríveis. Só as cebolinhas foram para frente. As salsinhas morreram. Só as cebolinhas. Eu ainda tenho as cebolinhas. A cebolinha e o alecrim. Foi só que ficou. Ah, e a hortelã, né? Você tem medo de lobisomem? Não. Por quê? Tânia, bom descanso. Oi, Elozinha, bem-vinda. Não foi porque eu fiz. Não, mas ficou bom demais. Papa, obrigada, Senhor. Que delícia. Por que se pergunta se eu tenho medo de lobisomem? Elo linda. Eu não tenho medo quando tá na lua cheia, eu fico dentro de casa. Ai. Elozinha, teu vídeo da feira. Eu fui assistir ele. Foi hoje ou foi ontem? Acho que foi hoje. Ele tava com quase 2.000 visualizações. Que legal. Eu adoro vídeo de feira, né? Adoro. Você estão servidas? Sim, por favor. Se tiver uma farinhazinha de milho. Ai. Jane. Gratidão. Ele, uma praga que dá nas folhas de tomate branca. Eu adoeço tomate, só trata com leite de vaca, com água, mas leite direto na vaca.
Não, de caixa. Então, Alda, eu tinha visto esse negócio do leite. Ano retrasado, quando eu também tinha pé de tomate, e ficava dando essa praga, esses janho nos meus tomates. Aí eu tinha visto na internet que era para passar leite, mas não falaram que era o leite direto da vaca. Aí eu passei, não adiantou nada. Aí ano passado, eu estava até pensando em não nem plantar tomate, né? Primeiro porque tem esse problema do negócio. Segundo, porque pé de tomate dá muito bicho. O tomate dá muito bicho. Aí eu fiz, nem vou, porque eu planto e não consigo comer os tomates, né? Tá muito bicho. Eu não como bicho, tomate com bicho. Eu jogo fora. Só que daí eu comprei na internet um saquinho para você colocar nos tomates. E vi também que era para usar era chá de guaco? Não sei, não lembro chá do que era. Mas inclusive eu tenho aí. O meu marido sabe chá do que é. Que era para fazer o chá e passar nas folhas. Aí eu fazia o chá bem forte e colocava no pulverizador e passava nas folhas. Aí quando chovia eu ia lá e passava de novo. E deu certo. Aí os meus tomates, nossa, meus tomates deram tanto tomate. Só pararam quando realmente começou a esfriar. Aí não deu mais jeito. Eles deram muito tomate. E eu tinha os tomates daqueles italiano, eu chamo de italiano, é rasteiro, que ele é mais bicudinho, que ele não é tão ácido, sabe? Ai, nossa, é muito bom, gente. Eu tava lá fazendo minha comida, de repente, eu vou comer um tomate. Eu ia lá, pegava tomate e couve. Sabe, eu tava fazendo a comida, não, tem que botar uma cebolinha e uma salsinha. Eu ia lá na horta, pegava. É muito bom isso. Eu tenho que reativar minha horta. E melhor, sem agrotóxico nenhum, né? Deixando claro que eu não tenho nada contra quer dizer, tenho, né? Eu não gosto. Mas a gente sabe que, dependendo da quantidade, o agrotóxico faz mal para a saúde. Mas a gente sabe também que uma lavoura sem esses defensivos é ladeira abaixo. Não tem como. Ninguém vai lá, que nem eu, quando eu tenho a minha horta, eu coloco os meus atrativos em volta da horta, às vezes até dentro da horta, para pegar lesma e outros insetos, né? Aí eu pego casca de melão, de melancia, de frutas e jogo assim em volta. Aí de noite, lá pelas 10 horas da noite, que é mais ou menos o horário que as lesmas fazem a festa, eu vou lá caçar lesma. Como é que vai fazer isso numa plantação? Impossível. Voltando. Oi, meninas, bota a mão. Eu não vou botar a mão, não. Botar a mão onde? Alda, Samara, boa noite. Todas que estão aí. Aí fica difícil, tem que ter uma vaquinha. Pois é, aí aqui é difícil. Você sabe que aqui, Alda, é proibido ter bicho para criação. Eu só posso ter para pet. Eu queria ter galinha, por exemplo. Porque aqui eu não acho ovo caipira. Eu acho escrito na caixa, ovos caipiras. Aí, criação de galinha feliz. Todas aquelas baboseiras que eles falam lá. Só que não são de galinha caipira porcaria nenhuma. E eu não encontro. Eu sei que tem alguns lugares que vendem, mas eles não entregam aqui para mim, e para mim fica inviável ir buscar. E é onde eu encontro não é ovo de galinha caipira. Mas eu não posso criar. Quer dizer, eu posso, até um vizinho me denunciar. Aí, se o vizinho me denunciar, eu tenho que me desfazer das galinhas. Aí fica difícil. Eu tenho guaco. Mas eu acho que não é guaco. Acho que guaco é o chá que tem que tomar quando você tá com gripe. Eu já tô misturando as coisas. O meu era deste sabor. Nossa, é muito bom, né, Alda? É outra vida. Inclusive, eu quero plantar também eu vou ter que comprar tomate, porque o tomate que eu tenho aí é aquele ruim, o longa-vida, acho que ele chama.
Quer dizer, não é ruim, é tomate, é comida, né? Mas o outro é mais gostoso, principalmente para fazer molho. Esse aí é bom para comer na salada. Agora, para fazer molho, o bom é o rasteiro. Eu tenho que comprar. Outra coisa que eu quero fazer é aqueles tomatinhos pequenininhos, sabe? Também dá para plantar. Também vou fazer isso. Muito bom. Que já que deu certo no passado os tomates, não pode, porque nem galinha não pode, porque aqui eles falam que não tem área rural, aqui é só área urbana, não pode. Eu sei que na região mais periférica tem porque eu já fui lá, inclusive tem chácara, tem um cara que cria cavalo, o cara tem uma criação de cavalo, mas ele deve ser amigo de alguém, para ninguém ter falado nada. Eu sei que se denunciarem, você tem que se desfazer da criação, senão leva multa, blá, 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 blá. Eu posso ter no máximo 3 galinhas para pet e chamar elas de pet. Se eu não chamar de pet, daí elas não são... Elas viram um bicho de criação, daí eu não posso. A questão, na verdade, é a denúncia. Poder, eu posso. Mas se alguém denunciar, aí eu tô ferrada. E eu tenho espaço aqui para criar galinha, sabe? Podia criar umas, sei lá, umas 15 galinhas. Mas não posso. Como é? Como o que, Nádia? Que horror. Não, aqui não pode. Aqui é proibido. Porque é cidade, né? Aí eles... Fala que não tem a zona rural. Aqui só tem zona urbana. É 100% urbano. É porque esse povo nunca pegou o carro e foi nas regiões mais periféricas. Porque eles vão ver o urbano que tem lá. Dá um nervoso certas coisas, sabe? Cobrar, todo mundo sabe, mas na hora de fazer o que eles têm que fazer, necas. Galinha e horta não dá certo. Mas é que daí eu cerco. Inclusive eu tenho até, pra vocês terem uma ideia, que eu queria mesmo ter a galinha, eu tenho até a telinha. A telinha que é para impedir galinha de ir pra horta. Tá aqui, gente. A minha telinha. Só não tem as galinhas. Porque eu tenho que colocar... Eu coloco essas proteção, porque eu não tenho galinha. Ai, gente, vou mostrar pra vocês. Peraí, olha isso ali. Olha que bicho oferecido. Não olhem para aquela pança, tá? O que está fazendo aí, sua oferecida? Sua oferecida. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela deve ter feito alguma coisa que irritou a Sofia está rosnando para ela. Ela tá dormindo, eu não ouvi ela rosnando. Ela só mostra os dentes, ela não rosna fazendo barulho, sabe? É isso aí, gente. Ixi, acho que eu quebrei o meu troço. Ah, não, deu. Galinha e horta não dá certo, isso é verdade. Essa eu não entendo. A casa é o quintal. É o meu, eu pago imposto, eu não posso ter uns cocô. Sem falar nisso, né, Alda? Eu tenho que comprar cocô. Gente, eu compro cocô. Ai, mas eu tenho que comprar esterco, né? Tenho que comprar adubo. Vai comer a horta. Elas comem mesmo. Elas iam comer minhas lagartixas. Nossa, ia ser um caos. Mas pensa, aqueles pintinhos. Daí eu ia criar pato também. Ai, patinho, pensa que delícia. Aqueles patinhos amarelinhos, bem fofinhos. Ai, que vidão.
É, não criar galinha. Mas não é para entender, Alda. É só para obedecer às leis dos nossos supremos. Hã? Porque eles não comem ovo de galinha caipira, né? Eles comem outras coisas que eu não sei nem o nome. É aquilo que eu falo. Eles não vêm aqui na terra das pessoas porque eles só passam de helicóptero por cima, assim, sabe? Então eles não sabem nem o que está acontecendo aqui embaixo. É tipo os deuses no Monte Olimpo. A Silvinha ama tomate. Eu gosto de tomate também, Elô. Tomate com salzinho. Mas, gente, o tomate aqui chegou umas épocas assim que tava num preço que eu tava quase colocando no cofre quando eu comprava. Tipo café. Sabe café? R$ 33. Tipo isso. Oi, Regina, bem-vinda. Regina, linda, boa noite. Tudo bem? Mas eu acho curioso também não poder certas coisas. Na verdade, eu entendo por um lado, que eu lembro quando a minha avó tinha criação, eu era pequena, meu Deus, era mosca para tudo quanto é lado. Nossa Senhora. Ela tinha um porco, um baita de um porco. Pensa num porco gigante. E era um mosqueiro que, meu Deus do céu. Mas a minha avó nem banheiro tinha na casa dela, né? Ela tinha a casinha lá fora. Depois que foi colocado um banheiro. Aquelas épocas, né, gente, estavam descobrindo o mundo ainda. Ai, 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 Curitiba estava sendo colonizada, basicamente. E nem faz tanto tempo assim, né? Porque eu não sou tão velha. Quase lá, mas ainda não cheguei. Ai, ai, ai. Toda hora penso que hoje é domingo. Ah, é ruim, né, Márcia, quando sai do ritmo. Porque amanhã vai parecer segunda-feira, e vai ser quarta já, quando você vê já é domingo. Oi, Sofia. Tô aqui, a Rê tá aí. Obrigada, Rê. Isso mesmo. Ah, eu detestava. Detestava quando a minha menina ia pra... Quer dizer, eu gostava porque ela ficava em casa, né? Mas por mim ela ficava em casa todo dia, não precisava de feriado. Mas eu detestava essas coisas assim. Porque daí, que nem essa semana, não teria aula. Só teria aula no sábado, na quinta e na sexta. Aí você pega um uniforme que era para ela usar por 5 dias e ela usa 2 dias, nem sujou o uniforme direito. Eu tinha que lavar, né? Porque senão na semana seguinte seriam 7 dias. Aí é muito tempo de uso de uniforme. Aí eu já. Ux, coisa irritante. E sem falar que a gente sai muito do ritmo esses dias assim. Hoje está a fazer o quê? Oi, Regina Jerônimo, como você está? Tô fazendo o cabelinho dessa bonequinha. Sim.
O cachorro é muito legal. Sim, o cachorrinho. 5. Você nem viu que tem um rosa. Ai. A Helena. Princesa Helena. Acho tão lindo esse nome, Helena. Eu gosto de H. Não sei porquê. Mas eu gosto da letra H. Embora ela não tenha som. Lindos. Obrigada, Raíssa. Bem-vinda. Viram que cabelinho demorado, gente? Tudo bem que eu tô conversando, né? Só que quando eu faço essas peças assim que é repetição, que eu não preciso ficar contando ponto, embora eu tô contando ponto, que não me demandam muita atenção, eu acabo vendo vídeo, é a hora que eu tô na live das meninas e tudo mais. É difícil eu sentar e crochetar uma peça. Nossa, acho que não existe esse momento que eu sento e só crocheto. Eu sempre crocheto e faço outra coisa. A minha vida é assim, eu sempre faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Acho que mulher é assim, né? Por isso que a gente vive ansiosa. Eu sempre estou fazendo uma coisa pensando, por exemplo, se eu vou da sala para a cozinha, eu já fico pensando o que eu posso fazer pelo caminho, pegar uma coisa lá no quarto, passar no banheiro, sabe? Eu sempre vou fazendo isso, para otimizar o tempo. Porque a única coisa que eu consigo é me estressar mais. Ai. Eu estava no... Como é que é? Lindos. Só termina o meu em 3 dias. O amigurumi, Maria? Eu estava no direto do Coelho Rosa. Você estava na live do Coelho Rosa, Sofia? Não entendi. Acho que eu não entendi o que você escreveu, Sofia. Escreve outra vez, por favor. Tá. Tava na live, né? Aqui, eu terminei ele. Ficou parecendo o pai do Gumball, mas tudo bem. Quem não conhece o pai do Gumball, pesquisei. Não era pra ser o pai do Gumball. Esqueci, gente. Eu tenho que fazer um... Cadê o meu negócio pra eu anotar? Eu não posso ficar sem meus bloquinhos aqui. Porque eu esqueço daí as coisas. Preciso de fazer o fuxico. Tem um fuxiquinho aqui pra fazer o rabinho dele. O rabicó. Mas tá aqui. Querido pai do Gumball. Opa. Coloquei na frente do meu rapazinho. Agora matei todo mundo. A Elô dando oi pra Rê. Eu nem perguntei se a Silvinha tá bem, Elô? Não só a Silvinha, né? Você tem outra menina também. A gente sempre fala das pequenininhas. Como que estão tuas meninas? Tá.
Rodou 1h53. Sempre roda 1h53. 5. Deixa eu ver se a Paty ainda tá aqui. Tá aqui. Oi, Nicolai. Beijos, vou colocar. Vai lá, Alda. Obrigada. Boa noite. Eu fico te escutando, não sei falar e fazer crochê. É que precisa da mão para escrever, né? Eu até brinco que eu faço crochê com a mão e digito com o pé. Mas é mentira, tá? Eu não faço isso, não. Vou fazer sim, Alda. Vou fazer sim, eu preciso comprar terra. Eu tenho terra aí, mas já tá tudo preparado para minha suculenta. Para a sementeira dá. Porque a terra fica bem fofinha, né? Só que eu não gosto de gastar essas coisas de suculenta que são meio caras com terra desnecessária. Mas dá. E eu vou fazer a minha horta. Então amanhã eu já vou começar a minha sementeira de novo. Como eu tô sem... Ai, esqueci o nome daquela proteção que a gente coloca pro sol. O sol aqui tá muito bruto. Não dá para colocar a plantinha muito novinha nesse sol. Vai torrar. Tem que fazer aquela adaptação. Eu faço assim, pelo menos. Não sei como é que eles fazem em plantação. Mas será que fazem, né? As minhas, se eu coloco no sol, aqui torra. Pensei nisso agora. Ninguém vai fazer adaptação de planta em plantação. Só eu que faço isso. Eu acostumada com suculenta, que a gente tem que ficar adaptando. Ui, olha só. Ficou parecendo mais uma touca do que um cabelo. Só que me falta, deu muito trabalho para desmanchar, não. Vai ficar assim mesmo. E ainda faltam 2 carreiras, 3 carreiras. 3 carreiras. Boa tarde. William, onde você está? Ai, ai, ai. Onde que você está que ainda é boa tarde? Ai, 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 William. É desse lado. Sim.
bonitinho. Ah, Deus, que coisa fofa. William, boa noite, amigo. Eu tava tentando configurar o gol do PSP. Mas configurar, eu colocava o CD e rodava. Ah, é outro jogo. PlayStation Portátil. Eu achava que era o mesmo jogo. Só era pra jogar no PlayStation Portátil. Ah, você tá falando do emulador, né? Mas é sim o emulador. Ano passado, ano retrasado, que eu vi que o Nintendo, aquele Nintendo portátil tava R$2.000. Tava em promoção. Eu acho que porque iam lançar alguma nova versão, alguma coisa assim. Mas estava em promoção. 2.000 pila, lá no Mercado Livre, William. Mas eu gosto. Em golpes ficou. Ah! Você vai jogar amanhã? Porque eu vejo que jogo que é. Aí eu perguntei pra minha filha se ela queria de presente. Ela não quis. Como assim? Eu não quis. Então não vou comprar. Eu queria era pra mim, né? Mas ela não quis. Mas foi bom, porque depois eu fui ver o preço dos jogos. Meu Deus do céu. Ai. Eu devia ter comprado, né? Compra as coisas e não pergunta. E preciso terminar o no PSP. Acho que sim. Achou o jogo dos Simpsons? Você falou que tinha achado e não vi você jogando ainda. Não sei se não vai dar direitos autorais por causa da música, né? Eita. Mas daí você tira o áudio da música, deixa só Eu não deixo áudio de música, me irrita. Me irrita demais. Principalmente aquelas fases que você tem que jogar 500 vezes, sabe? Aquelas. Você não sabe, né? Porque você passa todos de primeiro. Né, William? É. Eu tenho os Simpsons do GameCube. Mas esse você não consegue colocar no computador. Agora que você tá com o emulador aí, baixa o jogo dos Simpsons. Cinco. Dois, três, quatro, cinco. Pra mim, aquilo é jogo. Não é de corrida. É um jogo de corrida. É que é de carro, né? Você passa praticamente o jogo inteiro dentro do carro, realmente. Mas não tem corrida, assim. Você tem que cumprir os objetivos. E dentro do carro. E você não pode ser... como é que fala? Barbeiro. Porque senão a polícia vai atrás de você, né? Aí vira um jogo de corrida. É muito legal.
Eu não lembro se eu fechei esse jogo. Não me lembro se eu fechei, mas eu joguei um monte esse jogo, nossa. Eu tô com vontade de jogar de novo. Eu só tenho que ver com a minha menina se tem no computador. Mas eu acho que tem, sim. Só que eu detesto jogar jogo no teclado. Se não tiver funcionando o vídeo, o controle, ai, daí me irrita demais. Vou ver se tem espaço no meu cartão SD. Mas você não gosta de jogo de corrida? Eu vi você jogando um joguinho de corrida esses dias. Era corrida aquilo que tinha um carro, né? Eu não gosto de jogo de corrida. A não ser que seja o Enduro. Eu gosto. Não, tem aquele do Mario também que eu gosto. Não adoro de paixão, mas eu gosto. Eu joguei o Burnout e Driver. O Driver, esse aí. E deixa eu ver. E eu tinha um jogo que era de moto, que eu gostava também. Mas eu não sou apaixonada. Jogo de futebol, jogo de qualquer esporte. Não gosto, a não ser que seja corrida de cavalo. Da Barbie, especificamente. O William nem jogou o jogo da Barbie. E jogo de futebol, jogo da Barbie não, de esporte. Eu tinha um no Master System, agora que eu lembrei, que tinha um monte de... Era uma fita, né? O Master System era em fita. Que tinha um monte de jogos de esporte. Nossa, tinha basquete, a gente tinha até skate. Skate é esporte, para quem não concorda, mas é esporte. Opa, recebi um alerta aqui. Alerta de vai acabar a sua bateria. Deixa eu ver aqui. Não sei o que é. 45%. Ah, a Paty saiu. Acabou. Deixa eu ver quem tá aqui. A Lorene. Ah! Ai, que coisa fofa, meu Deus do céu. Propaganda. Vou fechar e já vou dar o like. Ah, esse aqui não dá like. Aí esse daqui eu tenho que fazer assim para dar like. Tem que virar aqui, ó. Aí eu consigo dar o like aqui, ó. Aí pronto. Tá vendo? Que absurdo, gente. Enfim, vou ver se tem espaço. Eu joguei o Chrono Trigger. Ai, eu ia te perguntar alguma coisa que fugiu da minha cabeça. Ah, é, o The Sims. Você não gosta do The Sims? O The Sims na ilha, especificamente. Eu acho que tem 2 The Sims na ilha. Eu acho que é o primeiro, que é do PS2. Eu não gosto de The Sims, mas o The Sims na ilha eu gosto. Eu joguei, desisti.
Então, eu não gosto do The Sims normal, que é a coisa de ficar montando casinha, assim, não gosto muito, não. Mas o The Sims na ilha era bem legal. Eu gosto. Quer dizer, gostei aquela vez, né? Não sei se eu teria paciência de jogar hoje, não. Porque eu botava aqueles códigos, né? Que eu não precisava ficar pegando comida, ficar pegando madeira, não precisava pegar nada. Aí eu já tinha os códigos lá que liberava o troço inteiro. Tem a mansão Playboy, que é igual esse. Ah, acho que eu não iria gostar desse, não. O The Sims na ilha. Gosto só do The Sims na ilha. E o número. Não sei qual que é aquele. O número daquele que eu jogava. Tinha um outro. Ah, não lembro. Veio na minha cabeça, ele veio rapidinho e fugiu. Deixa eu ver. Tem os de luta, né? Eu nunca vi você jogar jogo de luta. Eu acho meio chato o jogo de. Jogo tipo Mortal Kombat. Street Fighter. Você escolhe o bonequinho, aí vai lá. São vários. São várias lutas, né? É só isso que você faz. Você fica lá na arena, um lutando contra o outro. Oi, a Johnny, bem-vinda. Eu não sou muito fã, mas eu já joguei algumas vezes. Sou nova aqui, bem-vinda. Ah, eu também tenho do PlayStation 3. Não sei se é o mesmo, mas eu tenho. Mas como eu não gosto muito, eu acho que a gente jogou uma vez só. Minha menina, então, acho que detesta. Porque ela gosta de The Sims. The Sims, lindo, seus amigos juntos. Obrigada, Johnny. Você faz crochê, amiga? Ela gosta de Sims, gente, ela gosta de Minecraft. Ai, ela tem um emulador que tem até o PlayStation 4. E ela joga Minecraft. Ai, que vergonha. Onde foi que eu errei? Ah, Deus. Imagine em plena realidade virtual. Ela gosta de Minecraft. Estou aprendendo a fazer. Ah, que legal. Não desista, tá? Vai ter momentos que você vai ter vontade de jogar tudo no meio da rua. Oi, primeira vez na live. Oi, Nívia, bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Você faz crochê também, Nívia? Oi, calor. Abri a janela. Quase terminando. Acho que na verdade só falta mais um ponto. Não tô vendo outras. Ah, não, tem mais aqui. Eu estava fazendo, mas não gostei. Não gostou?
Eu não gosto muito de fazer vestuário. Porque... Mas aí é gosto meu com um crochê para roupa, que eu não gosto muito. Mas as meninas fazem umas coisas tão lindas que eu, sinceramente, é bobeira minha. Faço sim. Ah, que legal. Você tá fazendo o que agora, então, a Johnny? Ah, esse daqui vai ser difícil de colocar, hein? Nossa. Ah, peraí que eu tô saindo da... Vou ter que pegar a agulha. Agora eu vou fazer outras peças. Aqui, achei. Meu pontinho muito apertadinho, eu não consigo pegar com a agulha. Eu vou ter que lacear o ponto. Aqui, ó. Pra eu conseguir colocar a agulha de crochê aqui dentro. Senão não vai, gente. Ponto apertado tem essas questões. Ah, consegui. Nandinha, vou indo. Fica com Deus. Beijo. Obrigada, Marcinha. Fica com Deus você também, amiga. Até a próxima. Nos vemos por aí. Eu vou terminar isso daqui e vou fechar também. Quase terminado. Quatro, cinco. Tchauzinho. Obrigada, Márcia. Estou precisando de algumas peças. Ah, faz amigurumi. Eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado, não adianta. Ah, só que eu faço pano e toalha de mesa. Estou começando. Ah, entendi. Mais uma iniciante, legal. Bora fazer amigurumi, mulherada? Bora, bora. Cinco, acho que... Ah, acabei. É a última. Claro que o último ponto eu não consigo colocar. Ah, foi. Mas você é de onde? Eu sou do Paraná.
E você é de onde, Nívia? Tá. Deixa eu baixar vocês aqui. Porque eu tô precisando fazer aqui. Arrasou. Ah, Ceará. Ah, não, a Jane. Muito calor aí? Fortaleza. Não conheço, sabia? Nunca saí daqui. Queria muito conhecer. Pereira, Bahia. Ah. Tem umas meninas que são da Bahia aqui também. Tem galera de todo é lugar, né? O legal da internet é que a gente conhece pessoas assim, de todo canto. Ah, sim. Eu fiz essa touquinha com 2 carreiras a menos do que eu tô acostumada a fazer. E eu devia ter feito uma carreira ainda a menos. Que mesmo assim ficou grandona, olha só. Devia ter feito com 4, ao invés de ter feito com 5. Sim, só faltou o olho, né? E prender. Tem que fazer a costurinha. Só que isso eu vou fazer, porque eu tô gravando essa peça. Eu vou fazer a costurinha junto com a gravação. Aí eu vou fazer os olhinhos. E depois eu vou fazer umas asinhas, que esse aqui é um anjinho. Está chovendo muito. Muito aqui, é mesmo. Isso é bom, né? Deu soluço. Hoje eu tô com soluço o dia inteiro. Eita. Ó, pra fazer essa peça aqui eu usei o... Nossa, desculpa. Eu usei o Annie. Não é bem o Annie, mas são linhas com o mesmo texto do Annie. Esse aqui. Mas eu faço amigurumi com qualquer linha, tá? Eu não me prendo muito à linha, não. Depende, claro, depende do resultado que eu quero na minha peça. Tem linhas que eu não consigo certos resultados. Mas, fora isso, que a linha para mim serve. Então, as bambolinas eu gosto de fazer com a linha Annie. Que é uma linha mais fininha, né? Essa aqui, ó. Nove horas. Bom, eu vou me despedindo então, meninas. Obrigada pela companhia, pelo apoio de vocês. A Marcinha já foi. Obrigada, Nívia. Obrigada, Jane. Legal, tenho muitos fios aqui. Vou fazer fácil, sim. Tem passo a passo no meu canal, tá? Eu tô fazendo mais um passo a passo delas. Até porque eu quero colocar o passo a passo do menininho. Mas tem passo a passo da bambolina completa já no meu canal. Aí, se você quiser acompanhar, tem dessa aqui, da bambolina, tem dos coelhinhos, tem das unicórnios que estão lá atrás. Na próxima semana vai dos cachorrinhos. Nossa, isso foi um gato, gente. Ainda bem que eu não tenho gato. Então é isso, tá? Vou fazer pelo seu canal. Ver se você gosta da receita e da minha forma de ensinar. Aí você vê lá. Eu faço live todo dia, tá, meninas? Geninha, tava aí, maninha. Obrigada, viu? A gente se vê por aí. Beijinhos e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E amanhã eu volto, se Deus quiser. Já ganhou uma seguidora. Obrigada, Johnny. Bem-vinda. Beijo, meninas. Tchau, tchau.
Bom fim de noite para vocês. E amanhã a semana começa e o ano começa amanhã, hein? Todo mundo preparado para o ano? Beijos, eu fui.